Bom dia, oitavo ano. Estamos aqui com mais uma aula e hoje estaremos falando sobre o conjunto dos números racionais. Eu vou estar lendo a anotação que eu fiz no quadro aqui para vocês. Diz o seguinte: os números que são obtidos a partir da divisão de dois números inteiros formam o conjunto dos números racionais, indicado pela letra Q. Esses números podem ser expressos na forma fracionária ou decimal. E aí eu coloquei alguns exemplos aqui. Antes de eu estar vendo os exemplos com vocês, eu quero estar explicando melhor essa frase, né? Então vamos lá. Aqui está dizendo que os números racionais são números obtidos a partir da divisão de dois números inteiros, ou seja, frações que são formadas por números inteiros, né? No caso, nós temos o numerador e o denominador sendo representados por números inteiros. Nós já vimos na aula passada o que seria números inteiros, né? Os números não partidos, né? Que foi o jeito que eu chamei, os números inteiros. Então, os racionais, eles podem ser escritos como uma fração formada por dois números inteiros, né? Numerador e denominador sendo números inteiros, tá? Aí eu coloquei alguns exemplos aqui. 7 quartos. Então, nós sabemos que tanto 7 quanto 4 são números inteiros, né? E essa fração, 7 quartos, representa um número racional, 7 quartos, né? Que seria ali, né, na forma decimal, o 1,75, tá bom? Agora nós temos um outro exemplo ali, menos 2,25 avos, né? Que seria o número menos 0,08, né? Na forma decimal. Não sei se vocês já sabem disso, já estudaram nos anos anteriores, né? Já viram nos anos anteriores, mas para passar, né, da forma fracionária para a forma decimal, né, nós devemos dividir o numerador pelo denominador. Então, se eu divido 7 por 4, eu vou achar 1,75, tá? Ou seja, o 1,75 é a forma decimal de 7 quartos, tá bom? A mesma coisa aqui, menos 2,25 avos. E se eu dividir o 2 por 25, eu vou achar o 0,08, né? Então, o menos 0,08 é a forma decimal de menos 2,25 avos. E da mesma forma, o 47 terços. Se eu divido 47 por 3, eu acho 15,6666, né? Que é a forma decimal da fração 47 terços. Então, generalizando, né, os números racionais são aqueles que podem ser representados como fração, né, de qualquer número inteiro, né? No caso ali, todo número que pode ser escrito na forma A sobre B, sendo A e B números inteiros. Aqui eu estou generalizando, né? Estou falando de forma geral, que o A e o B, no caso aqui, representam números inteiros. Então, todo número que pode ser escrito na forma de fração entre números inteiros, né? Fração de números inteiros, todo número que pode ser escrito assim pertence ao conjunto dos números racionais. Lembrando que o B, que ali está representando o denominador, né, de uma fração, o denominador da fração, ele não pode ser zero. Porque, como a gente viu, a fração representa sempre uma divisão, né, do numerador pelo denominador. Então, nós não podemos ter uma divisão por zero, né? Não dá para dividir número nenhum por zero. Então, o denominador da fração jamais pode ser zero,
tá? Pode ser qualquer número inteiro, menos o zero, tá bom? E o interessante que a gente viu, né, nos exemplos anteriores, que todo número, né, decimal, né, finito, ou as dízimas periódicas, né, podem ser escritos como fração, mas os próprios números inteiros também, né, podem sim ser escritos como uma fração de números inteiros. Por exemplo, aqui, né, o 3. O 3 é um número inteiro, né? É um número não partido, como eu já falei algumas vezes. Mas ele também pode ser escrito como fração. Por exemplo, ele pode ser escrito como 3 sobre 1, 6 meios, 9 terços, 12 quartos, né? Então, assim, todas essas frações representam o número 3, né? E de fato, se você dividir 3 por 1, né, dá 3. Se você dividir 6 por 2, dá 3 também. Se você dividir 9 por 3, dá 3 também. Ou seja, todas essas frações representam um número 3, né? Da mesma forma, o inteiro menos 5, né? Ele pode ser escrito como menos 5 sobre 1, menos 10 sobre 2, né? Menos 10 meios, menos 15 terços e assim sucessivamente. Ou seja, todas essas frações que eu coloquei aqui no quadro, né? Ali no quadro, e mais outras, né? Que existem também, todas elas estão representando o número menos 5. Ou seja, todo número inteiro, seja lá qual for, também pode ser escrito na forma de fração de outros dois números inteiros aí, né? Então, eu vou dar uma pausa nessa aula aqui e vamos continuar no próximo vídeo, tá bom?